Muito bem-vindos ao Gregário Radio, hoje dia 2 de maio. É um grande prazer receber vocês aqui. A conexão inicial desse primeiro programa do mês de maio caiu. Mal o giro nem começou, a gente já está aqui igual o Mikel Landa, tomando um tombaço ao vivo. Muito obrigado a todo mundo que está com a gente aqui nesse programa. Espero que todos voltem, assim como o Nicolas Sessler, que já vai estar de volta aqui com a gente. Ele estava entrando quando a conexão caiu. Mas eu vou repetir um pouco do que eu já falei. Agradecer a todos vocês que nesse mês de abril fizeram o Gregário Radio ter a maior audiência da sua história. É um prazer ter vocês aqui com a gente. É um prazer ser ouvido e principalmente interagir com vocês. Então sigam a gente, conversem com a gente aqui ao vivo e também depois nas nossas mídias sociais. É sempre muito bacana. É essa troca que faz o programa. Peço desculpa novamente pela queda. A gente tem muita coisa para falar. Então eu vou colocar o Nicolas Sessler de volta aqui no podcast. Vamos ver agora, capitão. Nicolas, tem gente cornetando que você não fez a barba. Não, eu tô empenado, né, cara? Eu já tô aqui com cara de... Pode só jogar a terra por cima e termina de enterrar, né? Parabéns por mais um ano de vida aqui, os nossos ouvintes já comentando essa data festiva que você comemorou semana passada. A gente começou o programa aqui já a lá giro, já caindo, igual o Mikel Landa, mas o mais importante é que a gente está junto aqui agora. Bom dia, Dil, bom dia a todo mundo. Não. Caiu na largada, mas o importante é o final, né? Deu uma derrapada para largar, mas já soltamos no pelote de novo e vamos rodar de acordo. Nicolas, essa semana a gente tem o Giro de Itália, começa na sexta-feira. Nunca é demais lembrar que a gente vai fazer um programa especial para falar das etapas, dos 5 favoritos e tudo mais. A gente vai publicar esse programa na quarta-feira. Hoje aqui, o nosso papo vai falar do Giro, inevitavelmente, mas principalmente do que rolou essa semana, a volta da Romandia, que não vai levar ninguém para o Giro, basicamente. Os primeiros colocados, os destaques da prova, não são do Giro. Como você tinha falado aqui semana passada, quem queria uma preparação afinada para o Giro usou a volta das Astúrias. E por lá, a gente teve mais uma vez a participação do Vinícius Rangel, andou na fuga, tomou champanhe, porque o Ivan Sousa foi campeão geral. E, enfim, você aí em Valência, cara, deve ter bons motivos para comemorar nessa segunda-feira, né? Tem, né? Tô só esperando ver se alguém vai convidar aqui para pagar o jantar hoje quando chegar todo mundo, porque os dois da casa aqui estão com o bolso cheio. Fizeram o final de semana para merecer. O Vini ganhando na Astúrias, de certa forma, né? Trabalhando muito bem ali pro Sousa, que usou o Giro como talvez, usou Astúrias como a última preparação aí pro Giro, para afinar as pernas e ganhou a geral, mostrou uma forma muito boa, né? Deixou aí bem animada a equipe para ir com ele. E o outro companheiro aqui da casa, o Higuita, ganhando etapa e geral com o Vlasov ganhou etapa, o Higuita, né, na Romandia, e o geral ganhou o Vlasov. Então, aquela coisa, né? Alguém aí já pode pagar o café, alguém já pode pagar uma pizza hoje na semana, e não vou ser eu. Você vai ganhar um parabéns, né, Nicolas? Seu aniversário e já está de bom tamanho aí para a festa que tem aí em Valência. Eu queria só, antes de a gente entrar lá na Romandia, que tem esse debate da vitória do Higuita, de um mínimo de polêmica aí, e o desempenho assustador do Vlasov, que foi campeão, lembrar que ontem foi feriado em São Paulo, 1º de maio, e é um dia importante, né, o Dia do Trabalhador, e tem uma clássica muito importante, que é a clássica 1º de maio, que voltou a acontecer lá em Dayatuba. As vitórias ficaram com o Felipe Marques no masculino e com a Alice Melo no feminino. O Felipe da Erte, lá de Juiz de Fora, tem sempre que falar isso. E a Alice da equipe de Rio Claro, da Beck Rio Claro. E só lembrando que nenhum dos dois, inclusive nos dois pódios, tanto masculino quanto feminino, só a Tota Magalhães vai participar do PAN de ciclismo a partir do dia 10, lá em São Juan. O Felipe Marques, então, venceu, conseguiu um resultado muito importante na carreira dele, que é uma clássica importante. E a Alice também, junto com outras duas companheiras de equipe no pódio, entre as 5 primeiras, a Luélida e a Nicole, não vão para participar dessa prova do PAN de ciclismo. E foi legal, Nicolas, porque o 1º de maio também é uma data simbólica, importante para a gente, que é a data que o Ayrton Senna morreu.
E a Alice, quando comemorou a vitória dela no Instagram, é, juntou as duas coisas, porque ela disse que foi quando, o mesmo dia, em 1º de maio de 94, foi quando a mãe dela descobriu que ela estava grávida da Alice. E então tem um simbolismo aí, uma conexão que a gente pôde acompanhar com essa vitória. Deixado esse registro aqui da 1º de maio, da clássica de Indaiatuba. Vamos para as provas, Nicolas. A gente teve um Tour da Romandia diferente, né, Nicolas? Assim, porque é uma prova que está todo mundo pensando no Giro já, mas nessa prova em si não tem os caras que vão para o Giro. Foi até uma corneta, porque em algum momento a gente achou que ia ser um embate entre Ineos e Jumbo de novo, porque a Whitton Hayton ganhou o prólogo, depois ganhou uma etapa. Teve também o Rohan Dennis com a camisa de líder por boa parte da prova. No final das contas, ganhou a Bora. Ganhou com o Vlasov. Falando já então do que foi o calendário World Tour, né? Foi uma prova vamos ver, diferente de seguir, não. Quem escolhe ir para a Romandia normalmente não são aqueles que vão para disputar o Giro de Itália full gas, né? A gente tinha mencionado isso no programa da semana anterior, que aqueles que queriam última preparação para pôr os pinguinhos nos is pro Giro de Itália escolheriam os Alpes ou, como é o caso da Movistar, uma equipe tradicional espanhola, eles usam muito a Volta a Astúrias, que é nessa mesma semana, para preparar. Mas, cara, por que eu vou... Então você está falando, mas ele vai correr a Volta a Astúrias e Romandia para preparar o Giro, qual que é a diferença? A diferença é que a Astúrias é uma prova menor, tem, por exemplo, só tinha a Movistar e a Bike Exchange de equipes World Tour. É uma prova na Espanha, logística fácil, são somente 3 dias, então você não gera tanta fadiga. Hoje, no ciclismo atual, qualquer volta ao World Tour, independente da volta que seja o Eneco Tour na Bélgica, seja uma volta à Catalunha, seja uma volta ao País Basco, seja uma Romandia, o nível é muito alto. E alguém que vá para disputar e vá para competir, por mais que você fale, vai lá rodar só para treinar, gera um desgaste muito grande, né? Você competir aí 6 dias nesse mais alto nível. E você pensando que a prova termina no domingo, depois de um desgaste muito elevado, e na sexta-feira agora já começa o Giro, é natural que os caras que vão disputar o Giro querem chegar mais frescos, então eles optam por correr o que foi o Tour dos Alpes até uma Liège e depois ter aí 10 dias de descansos para competir. O que não tira o mérito de Romandia de nenhuma forma. É uma prova World Tour em que o título vale muito e hoje, como a gente já falou, qualquer prova se corre por vitória, por pontos UCI e para dar retorno aos patrocinadores. E foi uma semana bem legal de corridas por ali, né? Que a gente viu, de novo, como você falou, um embate. Ineos começou forte, logo na primeira etapa rolou um tombo, Dylan Teuns ganhou, né? Mostrando um bom... arrematando a primeira etapa. E depois uma certa briga aí, será que Geraint Thomas ia disputar, não ia disputar, versus Rohan Dennis. E depois quem comeu pelas beiradas, na verdade, e foi quietinho ali, saiu um pouco de polêmica, e arrematou no último final de semana, foi a Bora, com a vitória, o doblete, né, que eles podem falar aí, né, no sábado, com o Higuita vencendo a etapa e o Vlasov em segundo, e depois no contrarrelógio o Vlasov arrematou e ganhou a geral. Tinha muito mais pé no Vlasov, né? Foi muito impressionante a forma como ele ganhou. Teve uma grande inversão ali da classificação geral. O Dennis liderava, tinha o Ayuso brigando ali pela vitória também. Teve até uma corneta muito boa que, como era Jumbo em primeiro e o AE em segundo, com uma crono para decidir, uma pessoa no Twitter falou assim, eu esqueci o nome, fugiu. Agora que a gente vai ver se o Ayuso é o novo Pogacar, porque o Pogacar fez isso no Tour, a vitória do Roglic. E ao mesmo tempo, Nicolas, o pódio mudou completamente. Ficou o Vlasov em primeiro, o Dino Mader em segundo, que fez uma grande cronoescalada também, e o Simon Geschke, cara, que é um veterano que correu por anos na Sunweb, foi o cara que ajudou o Tom Dumoulin, um dos caras que fez parte da equipe do Tom Dumoulin no Giro lá atrás, e um fenômeno também, que ficou em segundo na etapa da cronoescalada, tinha feito nono na etapa rainha, e um terceiro lugar para a Cofidis na classificação geral, nessa de pontos aí, foi precioso o desempenho dele, né?
Não. Nessa brincadeira a gente estava discutindo. Teve também a clássica na Alemanha, de Frankfurt, e eles também colocaram um oitavo e um nono. E aí eles até estavam assistindo aqui e falou: nessa brincadeira aí, Cofidis já marcou mais pontos que com a vitória do Sousa da Movistar na Astúrias. Então, questão de prioridades. Mas vamos lá, Romandia foi uma prova que realmente nesse ano teve um start list talvez é até corneta falar isso, né? Mas um pouquinho mais baixo do que outros anos, o que não tira o mérito. Falando, por exemplo, com o próprio Sérgio aqui e mostrando como hoje qualquer prova é importante, falando da estratégia como equipe da Bora, por exemplo. Eles têm uma situação clara, pode parecer uma corneta, mas eles já chegam nos corredores e falam: minha estratégia, eu quero ganhar de janeiro a outubro tudo o que posso. Então você vê justamente como eles vão planificando cada um dos corredores para chegar em determinado momento. Então eles falaram: Sérgio, tu vem da Colômbia, você vai fazer Catalunha, País Basco, full gás. E a gente te quer bem. Vlasov, nesse mesmo período, estava preparando em altura, Serra Nevada, tal, tranquilo. Ganhou Valência no começo do ano, que não era uma altura, então talvez nem importa tanto, descansou, jogou Vlasov, você faz altura, você vai preparar a Romandia e etc. Entrou no primeiro dia, isso me impressionou, o Sérgio falou, por exemplo, entrou no primeiro dia: Sérgio, você vai ganhar essa etapa, e depois você tranquilo, porque você já não está mais no mesmo nível de forma e tal, Vlasov vai fazer a geral, e Vlasov vai ganhar. Tu vai ganhar essa etapa. Tá bom. Eles entram com a estratégia clara. Patrick Conrad, você vai trabalhar, pausa, você vai tirar do quilômetro tal ou tal, e assim vai funcionar. Pimba, Blasov, tudo uma coisa planificada. E o que eles, só para concluir o raciocínio, por exemplo, se olha uma equipe como essa, eles falam: esquece o Tour, esquece o Giro. Eu quero ganhar o ano inteiro em outras provas, porque o Tour, você colocar todas as fichas, vai ganhar o Pogacar ou o Roglic, mas eu não vou Sim, ganhar o sim. Tour. Pra que eu vou gastar e guardar um corredor o ano inteiro pro Tour, não sei o que, tá. Não. Eu quero ter três, quatro corredores bons. Então, Sérgio, Vlasov, Jay Hindley. E eu vou ganhar para todos os lados que forem. E essa é a minha estratégia. É, é curioso que você está falando isso, mas eu queria só. Primeira coisa, a vitória do Sérgio Guita na penúltima etapa, ela foi no sprint que o Vlasov ficou em segundo. E o Vlasov comemora, já sabendo que era segundo. Ele foi para a pose da foto, né? Tipo, que é um sinal sempre de força quando uma equipe comemora com mais de um ali, né? O cara vence, o outro comemora. Agora, muita gente imaginou que os 4 segundos que o Vlasov deixou de ganhar pela vitória da etapa em si, poderiam faltar no último dia. Na equipe não teve a menor dúvida de que o Higuita ia para a etapa e o Vlasov depois se virava na cronoescalada. Não. Segundo o Sérgio, não. Até foi a nossa. A gente tava tomando café da manhã. E se o cara perde por 4 segundos? Mathieu, o Brian Holmes não, desculpa, o Rolf Aldag no carro chamou no rádio e falou: Sérgio, tu sprinta. Eu sprintei. E a top ia ganhar a etapa. Depois ele falou: eu olhei pro lado que eu vi, que ele falou: eu senti que vinha alguém do meu lado, eu falei: ai, que gonorreia, não me ganha, não me ganha, não me ganha. Pum, joguei a bike. E depois eu olhei pro lado e falei: ai, caralho, é tu. E ele até falou: cara, você me fala da próxima vez, porque que se deixava você Vai ganhar, tentar, entre né? aspas, né? É, Mas depois falou: não, a equipe foi clara nessa decisão estratégica e a gente obedeceu. Então eles tinham muita confiança nas análises prévias de que eles iam conseguir ganhar o contrarrelógio em função dos números e dos dados que eles tinham em mãos. Então, de certa forma, foi um acerto estratégico, mas que gerou uma certa polêmica. E eu mesmo ia Faria. assim, perguntando: meu, mas e aí, qual que foi? Eu, E, assistindo a e etapa, foi bem Nicolas, nessa. e o sprint, né? O Higuita corre como se não houvesse amanhã, cara. E ele toma um susto tão grande quando o Vlasov comemora, que ali entrega que ele não sabia quem estava, né? E Não, aí não. agora, o Boina está aqui cornetando, como sempre,
falando sobre esquece o Tour de France. Mas eu preciso lembrar ele que o Vlasov e o Higuita foram contratados como grandes estrelas desse ano, assim como o Bennett, que ganhou o Askebon em Frankfurt. E os três vão para o Tour, né? O Sérgio não. O Sérgio não vai? Não. Não, 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 Ah, não. Eles vão dividir. Hindley e Kelderman Giro. Vlasov, sim, vai para o Tour, junto com Bushman e a alemãozada. E Sérgio volta. Então o ah, Sérgio agora cansa, vai para a altura, faz Colômbia, blá blá blá, volta para a Europa para correr Suíça, logo prepara de novo em altura Andorra tal e faz o bloco Volta à Espanha Fugaz. De novo, interessante. Interessante. para eles vão jogar a carta de que não é que eles vão com uma equipe foda-se o Tour, porque para todo mundo importa muito o Tour e vão jogar, mas eles vão a buscar etapas. Sim, claro. E uma E boa tentar colocação uma do. geral com o Vlasov se der sorte. Mas eu queria É, falar, cara, se eu tiver o Vlasov na melhor das condições físicas, ou o Bushman, o que ele vai fazer? O quinto. então, precisa cair muita gente para ganhar o Tour de France. Eu entendo essa parte, mas ao mesmo tempo eles poderiam ter apostado no Vlasov no Giro. Eles estão apostando com o Kelderman, Hindley e Buchmann para o Giro e levaram o Vlasov, que é o mais novo contratado desses três, para o Tour. E é uma pauta do nosso programa, que são as novas contratações. O Higuita, o Vlasov, o Bennett, que enfim ganhou uma vitória agora no retorno dele para Bora, e o Ivan Sousa, que ganhou Astúrias. O Moira está perguntando aqui uma pergunta que é interessante. O Higuita, você acha que ele vai pela geral na Volta ou ele vai pelas etapas? Ah, vai, né? Ele já ganhou a etapa na volta, já fez. Ele quer tentar outro. Mas também ele vai correr relaxado, porque ele mesmo fala, parceiro, já ganhei 4 esse ano, porque me contrataram, já mais do que paguei o que eles pediam. Mas conhecendo o bicho, e a mentalidade de um campeão, ele vai entrar e certamente vai disputar, vai tentar disputar o GC. Claro que se depois alguma coisa acontece, você muda de estratégia no meio da corrida. Mas eu acho que até um teste para ele, para ver se ele é capaz de fazer um GC em 3 semanas, por exemplo. Isso é legal, Nicolas, porque conecta com o que a gente estava falando aqui. Quando o Vlasov ganhou lá no começo do ano, uma prova que não valia muito, a gente falou o quanto que correr já com uma vitória na manga tira um pouco da pressão. Ele conseguiu se preparar para as clássicas, correu muito bem, inclusive Liège e Flash Wallonne, e agora conquistou esse resultado importante na Romandia, já bem mais leve. Imagino que vai chegar no Tour de France sem pressão nenhuma, do tipo, preciso fazer a temporada. Já deu o retorno que os patrocinadores queriam. E eu queria só voltar um pouquinho, só para a gente fechar, porque comentaram aqui sobre o Colombo, eu tinha o Flukiger na minha pauta, porque o Flukiger, pelo terceiro ano em 4, correu também a Ele volta da correu como Romandia, dia. um medalhista olímpico no mountain bike, usa essa prova sempre como uma rodagem, ele que é suíço, e mais uma vez foi bem. Foi muito regular ao longo das etapas, conseguiu inclusive chegar na frente do Froome, que não é assim algo tão complicado ultimamente, mas é um feito legal para esse cara que vem do mountain bike. Fica aqui o registro dessa, como sempre, dessa alternância entre modalidades que faz tão bem para o esporte como um todo, principalmente para os ciclistas. Nicolas, volta a Astúrias, a gente teve ali a vitória do Ivan Sousa na geral, o Lorenzo Fortunato ficando em segundo, da Eolo Cometa. Não esquecer que esse cara ganhou o Zoncolan o ano passado no Giro, vai como um dos líderes da Eolo para o Giro de Itália desse ano. E o ED fechou o pódio em terceiro, ele que já tinha ido bem na Turquia, foi bem também pela Arkea Samsic. Nessa prova, a gente teve 2 vitórias do Simon Yates, que deu uma quebrada no segundo dia. Ele ganhou a primeira etapa, ganhou a terceira etapa, na segunda ele deu uma afundada que tirou dele a briga pela geral. Muita gente vislumbrou ali que ele não quis se arriscar demais, porque ele está pensando no Giro. É exatamente o exemplo oposto que a gente tinha falado. O que você acha do desempenho do Simon Yates? É um cara confiável para o Giro? O desempenho dele na Astúrias te empolgou? Ele é uma incógnita, até quando a gente assiste, assim, é difícil explicar como um cara pode fazer uma exibição tão brutal como ele fez na primeira e na terceira etapa, de ganhar, assim,
incrivelmente mais forte do que o restante do pelotão. E muitas vezes a gente vê exibições do tipo quando ele ganhou na Paris-Nice no último dia. Então é inquestionável a qualidade dele. E que, de repente, o bicho dá umas quebradas, assim, uma coisa impressionante, que claramente é um fator mental. Tem até uma análise, essa época da temporada é muito importante, é algo difícil para nós brasileiros. Mas aqui na Europa, hemisfério norte, é o período de primavera. A primavera existe muita polinização das flores, árvores, e quem é alérgico, tem rinite, esse tipo de coisas, pode parecer uma coisa estranha, mas é meio que de 880. Você tá um dia sofrendo ali, quase que, nossa, com asma, não vai, não vai, não vai, não vai. De repente, choveu, limpa o pólen do ar, você volta a carburar e vai que vai derrapando. Então, quem é alérgico pode ter umas flutuações de desempenho bem altas nessa época do ano. Até contador falava aqui, que o Guita citou isso na etapa dele, por exemplo, que ele ganhou. Ele falou, nossa, tava péssimo no começo da etapa, falei pra equipe, ó, esquece, vocês esquecem de mim, me deixa aqui tirado, vou chegar arrastando, de repente, eu falei, pô, não tô tão mal, fui passando, de repente ele falou, nossa, tô com gás que eu vou ganhar hoje, gente for. E aí ele falou, mas como que é isso? Quem é alérgico é bem isso, né? Não consegue respirar, vai ali afogado, que se estivesse treinando com a máscara, de repente você tira a máscara e fala, nossa, vou que eu vou voando. O Yates, não sei de primeira mão qual que pode ser a questão. Pode ser uma questão alérgica, sim. E aí você tem um componente mental de que ele joga a toalha. Ele é alérgico, ele tem asma, isso é sabido. Pode ser um componente de salvar, falar, não vou espremer, porque a segunda etapa, por exemplo, era uma escalada de mais de meia hora. Então, às vezes, você tem que apertar muito e consumir muito das suas reservas. Ele falou, se eu for todo dia full gás de cara ao giro, eu vou pagar esse preço. Ou pode ser uma somatória de tudo. Fazia calor no sábado, então ele pode ter falado, olha, Ah, tô com as alergias um pouco atacadas, você espremer muito com alergia, não, vou levantar o pé, vou tranquilo. Domingo e sexta choveu em Astúrias, coincidentemente. o fato é que para o Sousa, uma vitória na volta das Astúrias é muito mais importante do que seria para o Yates. O Sousa então, é um cara que está se afirmando, chegou na equipe, tem que dar o resultado. O Yates já está ali numa situação que uma grande volta interessa. Lembrando que o Yates, nesse cenário muito semelhante em 2018, tinha vencido 3 etapas do Giro, quebrou, rachado, e aí coincidiu com aquela etapa Do do Froome, Froome, né? em Finestre, e a vitória ficou com o Chris Froome, uma volta que parecia completamente na mão do Yates na época, que depois ganhou a volta com a performance que ele tinha nas pernas. Nicolas, a gente começou o programa e fez algumas conexões aqui com os novatos, e eu queria só voltar um pouquinho para falar da Frankfurt, né, que foi uma prova para velocistas, e que teve 3 equipes que botaram o pelotão, botaram a cara ali na disputa, que foi a Bahrein, a Bora e a Intermarché. O primeiro colocado ficou com o Sam Bennett, né, como a gente falou aqui no começo. Em segundo ficou o Fernando Gaviria, da UAE. E o terceiro ficou com o Christoph, da Intermarché. O curioso era as conexões das novas equipes, né? Porque o Sam Bennett voltou para a Bora e trouxe um cara da Intermarché, o Danny Van Poppel, que foi, se você assistir, se você ainda não assistiu esse sprint, foi Foi uma peça-chave. assintoso a embalada que o cara deu. Eu acho que foi a primeira vez que os caras conseguiram ali juntar as engrenagens para um sprint muito bem feito da Bora, que o Dan Van Poppel deixou o Sam Bennett e ainda ficou em quinto. E comemorou como o Vlasov, o que mostra que é Importante. quase um protocolo você vibrar ali na hora que você sabe que o seu companheiro vai vencer, porque você tem uma foto muito mais bonita depois para as mídias sociais. Mas é um feito grande. Não, eu acho que não só isso, Leandro. Até falando com o Sérgio, a mentalidade, ele até brincou hoje de manhã, e a gente estava comparando com outras equipes, né, e sem nada. E ele falou, os alemães têm um componente de motivação mental, que ele falou, você se sente marchando para a Segunda Guerra Mundial, para detonar com todo mundo, bom, você tá um quilômetro e tal, e fazem o atleta crescer muito, e essa sensação do Band of Brothers, e é real, né? Você vê alguém comentando desde dentro, você vê na reação do Vlasov de ficar genuinamente contente pelo Sérgio, que eles conseguiram ganhar e vice-versa. Por mais que você fala, nossa, truco. No caso do Sam Bennett e do Danny Van Poppel, eu acho que também foi tipo
tirou o peso das costas. Porque, É, por exemplo, na Turquia, eu corri com eles 8 dias e você via. Eles martelaram, 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 mas não saíram as coisas para eles. O Sam Bennett não estava bem, chegava numa chegada, você via que o bicho explodia, não tava com esse gás de pernas todo e não conseguiu arrematar. E o Van Poppel estava lá como liderança. E importante destacar também, você falou no Van Poppel, mas se você olhar o vídeo dos últimos 5, 6 quilômetros, a remontada que faz a Bora como equipe para deixar eles bem colocados, você vê Nils Politt fazendo uma tirada ali na falta de 4-3, que ele praticamente trouxe tanto o Van Poppel como o Sam Bennett para frente e deixou pá, na cara do gol, para depois somente ir é, dançando ali nas rodas e somente, como se fosse fácil. Mas ficar ali, né, nessa bolha das rodas no local certo. Então mostra a questão da importância do coletivo e de uma prova que todos estão dispostos a dar o máximo para vencer. Lembrando que a Bora é uma equipe alemã, né, austríaca alemã, então uma clássica em Frankfurt é de extrema importância para a equipe. muito bom. É, o Marco Haller também chegou na equipe agora da Bahrein, é um cara que também ajudou muito nesse trem. Ainda vai engrenar, ainda vai. Passou a sensação, Nicolas, é igual atacante de futebol. O Sprinter é igualzinho atacante de futebol. Quando faz o primeiro gol, começa a fazer gol um atrás do outro, ganha confiança e as coisas se azeitam. Eu acho que o Sam Bennett é esse cara, tem muita, muita força, merece ter mais vitórias do que chegar em maio ainda sem vencer, né? Agora, Uhum. vamos falar uma coisa que eu achei curioso, conectando já Astúrias com o que vem por aí. Nessa sexta-feira começa o giro, tem o especial que vai sair na quarta-feira analisando tudo que vai rolar, mas tem dois eventos que valem destaque ainda no mês de maio. O primeiro é o Trobro-Léon, que é uma mini clássica francesa muito legal, que é a famosa do porquinho, que ganha o porquinho, e tem também a volta da Hungria, que deve ter a participação do Vinícius Rangel, que estava nas Astúrias. Essa prova tem um start list bem interessante, principalmente de velocistas. E o mais legal, o giro começa na Hungria. Então, na sexta, no sábado e no domingo vai rolar o giro lá. Na terça começa a volta da casa. Então, eles foram muito felizes nessa conexão, porque vai dar um up na regional de ciclismo, de impacto de ciclismo, muito bacana, achei muito inteligente. E eu acho que a gente vai poder acompanhar isso Felizes aí. não, né? Foi proposital. Foi, E por de isso que pensar certo, nisso. o nível do start list da Volta à Hungria subiu muito. Por quê? Todas as equipes World Tour vão levar e ter todo um desprendimento financeiro e logístico de todo o material, caminhão, cozinha, blá blá blá, ônibus e tudo para a Hungria. E na realidade, eles não vão descer tudo isso correndo para a Itália depois. Vão deixar lá. E eles têm, por exemplo, o Movistar falando, eles já têm o caminhão do Giro na Itália desde o Tour dos Alpes. E logo eles têm outro na Hungria. Eles vão deixar o da Hungria, continuam com a estrutura lá, continuam correndo. O que faz, por exemplo, que Volta à Hungria esse ano tenha um start list significativo, várias voltas, porque eles aproveitam essa logística, trazem outra equipe, dias de competição, visibilidade, blá blá blá. E logo já voltam para a Itália ali com uma estrutura para o Giro focada. Pô, legal isso aí. É uma logística, é uma estratégia complicada, né, de lidar com as distâncias, porque o giro recomeça na Sicília. Então não é nem só É no lá norte da embaixo. Itália, é lá embaixo numa ilha. Então um baita de um deslocamento que de fato de caminhão seria muito mais complicado. É lógico que os ciclistas vão de avião e tal, mas aí todo o staff precisa levar essa caravana toda. Nicolas, para a gente fechar um plantão médico aqui do Gregário Radio, que a gente tem três notícias muito boas, começando pelo Egan Bernal, que voltou para Mônaco, já pedalou com a equipe por lá. Existe uma possibilidade dele ser liberado clinicamente para voltar a competir já no final de maio. Isso não quer dizer que ele vá voltar, é só o quanto que a evolução física dele tem se mostrado. O Milan Vader, da Jumbo Visma, que também tinha caído na Itzulia, no País Basco, uma queda muito grave, também já foi liberado, já saiu do hospital, então já tem um cenário muito melhor. E a Amy Peters, que estava em coma induzido há muito tempo, os médicos conseguiram tirar ela do coma, ela está consciente, ainda tem um longo caminho de recuperação dessa ciclista da SD Works, mas que só dela estar consciente, só de poder ter saído do coma,
é uma coisa que já enche a gente de felicidade, e eu queria terminar o programa falando disso, falando da esperança e de como que é bom ver essas notícias indo para o melhor caminho, indo para o melhor cenário, Nico. Total, total. E lembrar, por exemplo, a Gambernal tratando com o Alex Batini, nosso Sim. brasileiro de Mônaco. Quem quiser escutar o programa com o Alex e tem curiosidade, tem aqui no Gregário, a gente fez no final do ano passado, contando a história dele, Alex, que é justamente fisioterapeuta e trabalha com gente do calibre de Froome, Bernal, Carapaz e entre outros esportes, né? E foi um papo muito legal. Só fazendo o gancho aí, porque tem mão de brasileiro nisso aí também. Há muito pouco tempo, há muitos poucos dias atrás, ele postou o Sam Bennett e o Danny Van Poppel também, cuidou dos dois. Todo mundo passa por ali. É um cara certamente muito respeitado e que tipo, ajuda, né? Ajuda a gente ver as grandes estrelas do ciclismo passam ali pela mão mágica do Alex Batilli. Muito bacana, Nicolas. Então, lembrando, quarta-feira a gente tem o programa. O Moina vai ter que ouvir o programa para ver o palpite do Nicolas Sessler, de quem que ele acha que vai ganhar o Giro. Eu também vou guardar minhas opiniões para Quem que lá. nós vamos orar, né? Se o Moina quiser participar com a gente, é bem-vindo. Mas na segunda-feira que vem a gente já volta falando do primeiro final de semana do Giro de Itália, 3 dias na Hungria. Começa a Pampa com uma chegada em subida, depois tem um contrarrelógio. Vai ter, com certeza, muita emoção. Tem Valverde, tem Mathieu Van Der Poel, tem muita gente querendo estrear esse Giro de Itália a pico. E um último recado muito importante, esse aqui que está falando com vocês hoje vai comentar para a DS Sports o Giro de Itália, junto com o Sidney White, o bacana, que é um narrador aí mais do que renomado. Vai ser um grande prazer estar com ele. Eu que já fui parceiro dele no Race Across America, mas lá a gente era staff da equipe do Oscar Galindes e do Carlos Galvão. Agora a gente vai trabalhar pela primeira vez numa transmissão juntos. Vai ser muito bacana. Eu aguardo a companhia de todos vocês. Nicolas, uma pena você não estar com a gente nessa, mas na segunda a gente se encontra. Fica. O coração fica com vontade, viu? Pode ter certeza. E uma pena não poder acompanhar também, né? Porque daqui eu não vou ter acesso à transmissão. Mas para quem estiver aí no Brasil, aproveitem. E mandem cornetas. Não aliviem pro lado dele, não. O bingo vem, Nicolas, o bingo vem. Um abraço para todo mundo. Esse programa, quem perdeu uma parte dele, pode ouvir a qualquer momento no seu player de podcast favorito e também no nosso canal no YouTube. Segunda-feira a gente está de volta, mas no Gregário Cycling tem programa todo dia. Amanhã tem Gregário Tech e muito mais por aí. Um abraço para vocês. Tem o Murilo Fischer hoje no Gregário Cycling. Confere lá. Verdade, o Murilo falando das etiquetas no pelote, né? Esse ficou muito legal. Um abraço, galera.